Uma alegria estar aqui com vocês, uma honra, um privilégio. Me chamo David Heiker, sou lá da equipe da Igreja Presbiteriana de Alphaville, em São Paulo. Embora o nome seja alemão e pareça muito com vocês, eu sou de Belém do Pará, lá onde Jesus nasceu, lá em Belém. E sou casado há 20 anos, tenho uma filha de 17, tenho um filho de 12. E desde 2005, irmão, já tem mais de 20 anos que a gente atua, minha esposa e eu, no ministério específico, que é na área de sexualidade. Então, se você depois quiser conhecer melhor, a gente tem capacitado famílias, igrejas, de maneira a respondermos os desafios contemporâneos desse tema, e pode servir muito para a sua família, para o seu ministério. Depois dá uma olhada no Instagram, lá tem muito conteúdo. Mas eu queria, sem mais delongas, convidá-los a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é um versículo bastante conhecido, João 1,14. Esses dias desde sexta-feira nós temos falado bastante sobre o nosso interior, os nossos corações, os nossos desejos, de como lidar com isto. Hoje eu queria falar um pouco sobre como a gente deve lidar com o outro, quando dentro de casa nós temos conflitos, quando na igreja a gente percebe que precisa se posicionar perante as situações que aparecem, dentro da igreja, fora da igreja. Muitas vezes as pessoas me perguntam: pastor, qual deve ser a nossa postura, a nossa atitude? Como a gente tem que se posicionar diante de um mundo que é pecador, que é cheio de coisas que contradizem a palavra de Deus? Quando eu estou no trabalho, quando eu estou na universidade, na escola, como é que qual deve ser a posição da igreja perante este mundo cheio de contradições? E eu queria, a partir de João 1,14, falar sobre isso. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã de maneira profunda, transformadora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Jesus aqui é apresentado por João como o Deus que se fez carne e não se isolou, ele não se separou numa montanha, porque ele era muito bom e muito moral. Jesus era não apenas moral, ele era perfeito, mas ele habitou no meio de uma geração, e não era uma geração boa. Eu sei que você olha para o mundo de hoje e fala: poxa, está cada vez pior, mas o testemunho de Jesus sobre a sua geração não era muito bom, não. Eu falei ontem aqui com o pessoal, dizendo que Jesus disse que se ele tivesse feito os milagres que fez em Cafarnaum, Betsaida, na Galileia, onde ele cresceu, se ele tivesse feito os mesmos milagres em Sodoma, Jesus disse que Sodoma teria se arrependido, estaria de pé até hoje. Ele está dizendo que a geração com a qual ele conviveu, que ele habitou no meio dessas pessoas, era uma geração literalmente pior que Sodoma. Era uma geração, pessoas mais incrédulas do que os sodomitas. Era uma geração adúltera, como no testemunho de João Batista. A liderança era uma liderança religiosa hipócrita. Do Evangelho, essa é a sua missão. A gente se vê no dilema: como é que a gente vai se posicionar, o que a gente vai dizer, como é que a gente vai tratar um filho que se desvia dos caminhos do Senhor, que vive determinadas circunstâncias, inclusive na sexualidade, mas em todas as áreas. Como é que a gente se posiciona? Porque a gente agora parece que a gente vai aprovar se a gente tratar bem, a gente quer tratar mal, porque vem um monte de sentimentos contraditórios. Quando está diante do mundo, como é que a gente deve se posicionar? A resposta, queridos, no versículo é dito que Jesus era cheio de duas coisas. Se você olhar o versículo 5 com cuidado, diz que ele habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essas duas palavrinhas, elas resumem de maneira muito importante o que a gente tem de transmitir como igreja. O que a gente tem de testemunhar? A graça e verdade. Quando você pensa em graça, o que você pensa? Você pensa no amor de Deus, no imerecido, aquilo que é o perdão, aquilo que te abraça, que te afaga. A graça de Deus nos ajuda, nos socorre, a gente clama por ela. É quando Deus não nos dá o que a gente merece. Mas quando você pensa em verdade, irmãos, a palavra verdade te comunica o quê? Você gosta da verdade, sim ou não? Já mentiu, está vendo aí? Então, a gente reconhece o valor da verdade, mas gostar da verdade não necessariamente é uma experiência corrente, porque a verdade nos ofende, a verdade nos fere,
a verdade é aquilo que não muda, a verdade nem sempre é conveniente, a verdade é como uma luz que a gente acende e começa a revelar o que a gente está escondendo. A verdade é aquilo que Deus é e assim será sempre. E a verdade muitas vezes não se atualiza, ou melhor, a verdade nunca se atualiza de acordo com os gostos do mundo. Portanto, verdade é uma coisa que parece, à primeira vista, um tanto contraditória com a ideia de graça, mas na verdade não é. Em Jesus estão expostas as verdades de Deus imutáveis que condenam o pecado, mas ao mesmo tempo é o chamado de Deus, a graça de Deus que chama ao arrependimento o pecador mais miserável, o pecador mais perdido. É a graça e verdade. O nosso desafio é refletirmos os dois, porque há uma tendência talvez em nós, e até em algumas igrejas de maneira institucional, de ora pisar num pé, que é falar da graça e esquecer a verdade. Você já viu isso por aí? Então você tem uma versão da graça que fala: o importante é amar, Deus não está preocupado com muita coisa não, vamos só amar. É uma versão da graça vazia que esquece a verdade, aquilo que é importante ser dito. E por outro lado também, irmãos, temos o problema oposto. Muitas vezes nós reconhecemos a verdade, estamos corretos teologicamente, você está certo na sua posição moral, mas você e eu não sabemos comunicar essas coisas a partir do dialeto da graça de Deus. Nós não compreendemos o agir da graça de Deus. Isso é muito sério. Então eu queria falar um pouco sobre esses dois extremos hoje e tentar nos aumentar a sabedoria para que a gente possa, principalmente, eu vou focar mais dentro de casa, porque, irmãos, quanto mais próximo de casa, mais difícil é. É fácil amar o de fora, é fácil discutir abstratamente, é fácil falar da cultura de uma maneira muito longe e etérea. O difícil é quando é meu filho, né? O difícil é quando é meu pai, é quando é um amigo muito próximo, é quando é alguém que a gente realmente ama e se importa, e aquela pessoa, por estar próxima, tem a capacidade de nos ferir muito mais do que quem está longe, a capacidade de nos frustrar, a capacidade de não se coadunar com as nossas expectativas. Então, eu queria falar um pouco desse contexto, focando mais no contexto familiar, porque a gente, às vezes, está perdido nesses dois extremos e a gente precisa encontrar a Cristo, olhar para Cristo, imitar a Cristo. Muitas vezes, a nossa atitude fala mais sobre a nossa criação, o jeitão que nos ensinaram, não é isso? A maneira como nos aprendemos com os nossos pais, algumas questões que a gente carrega, e não necessariamente o Evangelho. Não necessariamente o Evangelho. Então, eu queria falar primeiro sobre o problema de entendermos a verdade e não entendermos o agir da graça de Deus. Isso nos leva a uma posição legalista, isso nos leva a uma posição de soberba, muito frequente, principalmente quando a gente está certo, quando a gente tem razão. Do ponto de vista das Escrituras, realmente, irmãos, ele está em pecado, o seu filho está errado. Realmente, o fulano que entrou na igreja está completamente equivocado. É aí que é o desafio. É quando a gente tem razão, está certo, está ensinando. Como é que a gente fala? A partir de que lugar nós falamos? Quais são os sentimentos do nosso coração? Porque nós não estamos defendendo a verdade porque somos pessoas boas. Nós não impressionamos a Deus com a nossa moralidade e conquistamos a cidadania do reino dos céus. Nós não fizemos um concurso público e passamos e Deus olhou e falou assim: esse aí eu vou salvar. Nós fomos salvos pela graça, e irmãos, e ninguém presta mesmo não. E nem aqueles que são morais, que fizeram coisas certas, não são quem são em Cristo por causa do seu currículo moral, das suas escolhas na sexualidade. Essas coisas não nos capacitam a agradar o suficiente a Deus para que Ele nos salve. Se nós falamos a verdade, é porque nós fomos alvos da imensa e oceânica graça de Deus, nós somos devedores da graça de Deus. Mas surge no nosso coração uma ideia assim: poxa, mas eu não pequei tanto, né? Eu não pequei tanto, esse pessoal faz tanta coisa errada, eu pequei, mas não pequei muito. Eu falei para o pessoal na sexta e sábado, meu testemunho é bem chato, irmãos, né? Eu sou neto de pastor, filho de pastor, é uma decepção o meu testemunho. E eu sempre estive na igreja e casei com a primeira namorada, casei virgem com a primeira namorada. Né? Tem uma época, em 2006, eu casei e nem beijava na boca antes de casar. Você lembra dessa época? Vocês não lembram, né? Porque vocês aproveitaram.
E era uma coisa muito legal, tal, era uma coisa genuína, era verdadeiro, né? E eu casei assim. Por que eu vim parar para falar desses assuntos? Um dia eu estava na igreja, decidi evangelizar, e a gente foi para a rua e criou lá um movimento de levar sopa para moradores de rua. É uma ideia muito original, né? Ninguém nunca tinha pensado nisso. E a gente foi, então começou a voltar no mesmo lugar. Toda semana a gente falava com essas pessoas, tentando ajudá-las, e havia um grupo de travestis assim na frente. Era noite, numa zona de prostituição. Eu não me identificava com nada daquele universo, nós não fizemos nada. Um dia, uma pessoa veio ao nosso encontro e falou: olha, não tem a sopa para a gente também, não? Foi ela que começou o ministério, por bem dizer. E quando eu olhei para aquele universo, irmãos, eu não tinha nada a ver com isso. Absolutamente pareciam dois planetas diferentes, e a gente se sente meio assim, né? Meio desconectado com as outras pessoas, porque a gente acha que o nosso pecado ele é menos ofensivo a Deus, porque ele é mais padrão, ele é mais hétero, ele é mais, eu só pequei isso aqui, né? Eu não pequei aquilo ali, então para me salvar não foi tão difícil assim, Jesus nem precisava ter morrido tanto, né? Porque afinal de contas eu não sou tão difícil. E esse é o germe do nosso problema, porque a gente não consegue enxergar a pessoa e entender a graça de Deus, não consegue. E aí, irmãos, a gente tem de lembrar sempre, nós não estamos aqui porque fomos bons. É tudo fruto da graça de Deus. Ninguém decidiu que você era para ser salvo. Foi Deus que te alcançou e você não merecia. E aí eu quero falar um pouco das famílias, porque eu tenho acompanhado muitas famílias que estão em crise, com filhos vivendo diversas situações muito difíceis. Uma vez eu conversei com um pai, ele estava nesse dilema, ele me disse: pastor, eu estou muito mal, porque eu sempre fui instrutor da Marinha, e toda vez que eu via chegar um recruta, e eu era responsável pelo treinamento, quando eu via que o recruta era efeminado, uma pessoa assim, eu o torturava, porque eu não gosto desse negócio. E passaram-se alguns anos, ele estava conversando comigo porque o filho dele havia dito que era homossexual. E ele disse: pastor, tudo que eu sinto é raiva. Porque agora, irmãos, não é o filho do outro, agora é o meu filho. Agora não é um debate cultural, agora tem sangue, tem carne, tem nome, eu conheço. E aí ele vinha raiva, e talvez você possa dizer: mas que absurdo, como é que o pai tem raiva? É raiva, é melhor ele dizer que tem raiva do que ele falar que está fácil, é muito simples. Não, não é fácil, não é simples. Tem coisa difícil mesmo. Talvez não seja esta, pode ser outra, mas, irmãos, amar as pessoas não é fácil. Não é fácil. Você diz: não, eu amo todo mundo, para mim é tudo natural, é só amar, eu amo todo mundo. É um psicopata, irmão. Não, você não ama todo mundo naturalmente, tudo muito fácil, não. O Evangelho vai nos levar a uma situação que a gente vai ter de olhar para Cristo, olhar para a gente e falar: não está batendo, porque eu não consigo ter a atitude de Cristo, que eu sei que é a verdadeira, quando diante desta circunstância. Eu disse para ele: olha, raiva não será suficiente, a gente vai precisar encontrar o Evangelho. Porque quando a gente pensa nessa família que tem um filho nessa circunstância e o pai assim, a gente pensa: o menino precisa encontrar o Evangelho. Mas o pai precisa encontrar o quê, irmãos? O Evangelho também. Ambos precisam do Evangelho. Não para a aprovação do pecado, mas para como é que eu vou me posicionar, qual é a minha posição diante dessa circunstância, qual é o meu papel dessa circunstância e qual é o papel de Deus. Queridos, a graça nos faz lembrar que quem muda as pessoas não somos nós. Não vai ser as nossas pedras, não vão ser os nossos gritos, não vão ser as nossas imposições, ou o nosso ódio, a nossa raiva que vai transformar o coração de um ser humano. Quem faz isso é a obra graciosa de Deus, do Espírito Santo de Deus, e a gente não vai conseguir tomar esse lugar. É difícil, porque quanto mais a gente ama alguém, mais a gente quer que a coisa aconteça. Quanto mais a gente ama alguém, mais a gente fica preocupado quando é que vai acontecer. Quanto mais a gente ama alguém, mais a gente quer controlar, e a gente não controla a graça de Deus. É o agir do Senhor que vai fazer com que essa pessoa encontre o Evangelho. A nossa postura, portanto, não é de mudança, a nossa postura é sermos a melhor testemunha possível do Evangelho. E é difícil, porque dói, porque a gente sente raiva, porque a gente não quer lidar com aquilo. Eu tenho dito, irmãos, que muitas famílias, aliás, muitas não, eu diria que a maioria dos pais e mães, tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. Nós temos um filho, uma filha ideal na cabeça que nunca nasceu, e é preciso sepultar o filho e a filha ideal para poder amar o filho e a filha real.
É preciso fazer um sepultamento das expectativas que eu tinha, do que eu queria que fosse. Porque enquanto eu não aceito que a realidade não é como eu queria, e ela é decepcionante, ela é difícil, ela é frustrante, porque eu sinto culpa. Por que está acontecendo isso? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu sinto culpa, eu sinto vergonha, eu sinto até comparações, eu me comparo com os outros e ressentimento contra Deus. Isso tudo não vai nos levar para lugar nenhum. A gente vai precisar sepultar a idealização que tínhamos da família perfeita, do filho perfeito, até do pai perfeito e da mãe perfeita também. Mas no sepultamento dessas coisas, nós entramos em luto. O luto muitas vezes, nós queremos evitar o assunto. E a gente então se torna agressivo e diz assim, sai daqui, eu não quero falar sobre isso, eu não aceito isso na minha casa. Talvez você queira dizer, eu não aceito, porque pecado é pecado. Eu entendo, mas lá no bastidor dessa frase está escrito, eu não quero lidar com a realidade. É uma fuga da realidade, porque dói a realidade. E a agressividade vem, as palavras vão ferindo, e a gente vai se colocando de maneira inadequada, vai se colocando até muitas vezes de maneira triste também, muita tristeza, muita vergonha, muita culpa. E a gente chega na igreja, irmãos, e aí eu queria dizer uma coisa para vocês. As famílias que estão assim em crise precisam de apoio da igreja, de acolhimento da igreja, para que elas processem essas coisas e possam olhar para Cristo e imitá-lo, na dificuldade de amar. Aí o problema é que muitas vezes as famílias que estão muito bem, que têm filhos uma bênção, irmãos, como eu falei, meus pais tiveram 3 filhos homens, os 3 nunca desviaram, sempre foram crentes, tem 2 pastores, e a gente foi vivendo. A minha mãe, ao invés de escrever um livro sobre educação de filhos, a minha mãe geralmente fala assim, eu não sei o que aconteceu, né? Mas esses meninos estão tudo certo aí, né? Eu não sei o que aconteceu. E ela não consegue explicar, mas eu prefiro essa atitude do que algumas atitudes nossas, que a gente enche o peito e fala, o meu filho canta no coral. Não sei se canta no coral. O meu filho, e realmente é uma bênção, eu não estou dizendo que ele não é. É uma bênção, só que o seu filho que é uma bênção não é uma bênção, porque você é maravilhosamente capaz de criá-lo, e você o salvou. Pelo amor de Deus, você é presbiteriano, irmão. Mas lembra que você é presbiteriano. Não foi você que salvou seu filho, não, irmão. Não foram os 7 passos da educação que salvaram os seus filhos. O seu filho nasceu desgraçadamente condenado ao inferno, que é um pecador miserável e depravado. Eu não sou seu amigo, eu sou presbiteriano. Eu estou brincando, eu sou seu amigo. Nasceu perdido e a graça de Deus o alcançou. Aí a gente olha para as famílias que estão em crise e ao invés de oferecer ajuda, a gente fofoca, né, irmão? A gente fala mal. A gente se sente superior, é porque a gente está falando verdades com o coração cheio de soberba. E é difícil mesmo, irmão, porque muitos de nós pensamos assim, mas pastor, se eu trato esse menino bem, ele vai achar que eu estou aprovando a sua relação, a sua vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Amor não é aprovação. Deixe isso claro para os seus filhos, para as pessoas, né? Olha, eu vou lhe tratar da melhor forma possível, porque é o único caminho que me resta. Isso não significa aprovação. Deus nos aprova, irmãos, em tudo que fazemos. Ele nos ama mesmo assim e não nos aprova. E é difícil porque a gente quer por outro caminho. A gente às vezes está ofendido. Eu sei que é difícil, porque houve desrespeito, houve ofensa. Tem uma passagem dos evangelhos que Jesus está atravessando Samaria com os discípulos, e os samaritanos já não eram uma pessoa muito boa, já tinha uma briga lá com os judeus, e eles ofendem Jesus, o Filho de Deus e a sua caravana, porque anoitece, eles fecham as casas, e ao invés de receber as pessoas nas suas casas, que era o tradicional, que era o correto, que era a hospitalidade normal, eles fecham as casas e Jesus fica na rua com os seus discípulos, e eles estavam tão ofendidos, mas tão irados, com tanta razão, porque de fato quem estava errado eram os samaritanos. João olha para Jesus e diz assim, Jesus, eu tive uma ideia. A gente podia matar todo mundo, né? A gente podia fazer um genocídio. Aí Jesus se afastou um pouco e falou assim, como é que é? Não, você pode orar pedindo um fogo, está frio, né? Pede um fogo e mata todos os samaritanos. Veja que ideia maravilhosa, né? Isso era João, que era o apóstolo do amor, irmãos, né? Imagina Judas que estava fazendo, ele estava matando uma criança no fogo, né? E aí Jesus olhou para João e falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Não é que você não entendeu
o que aconteceu aqui, é que você não sabe de que espírito nós somos. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar as pessoas. Parece meio óbvio de se dizer, veja que frase meio óbvia, né? Mas para que Jesus tem que ensinar isso para um apóstolo? Para que Jesus tem que ensinar isso para um discípulo? Não é meio óbvio, eu não vim matar as pessoas? Porque Jesus quer salvar uma pessoa que a gente quer matar, irmão, não é uma piada isto. Aí você fala, não, mas eu não mato ninguém, eu não quero matar ninguém, você já matou no seu coração, irmão. Você não fala com a pessoa, você não quer nem encontrar com a pessoa, porque você está rígido dentro de você, e eu vou te dizer, você tem razão, do ponto de vista doutrinário, eu não estou tirando a sua razão, eu estou lhe perguntando qual é a posição que nós vamos ter quando temos razão. A gente precisa da verdade, é inegociável, mas a gente precisa entender que a graça de Deus nos chama a sermos testemunha, habitando no meio de pessoas que estão erradas, sem concordar com elas, sem aprovar os seus comportamentos. Para terminar, irmão, tem 3 minutos. Existe outro extremo. Veja como está compensada a mensagem, né? Eu preciso falar do outro extremo. Tem 3 minutos, mais ou menos no mesmo tempo. Então, existe outro extremo que diz que, assim, olha, existe uma graça de Deus, existe Deus é amor, e você então vai vivendo a sua vida, porque o importante é amar. E, queridos, isso é uma frase muito, muito infeliz. O nosso problema é o amor, né? A Bíblia diz que o maior mandamento, que resume todos os mandamentos, é amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Significa dizer que toda vez que eu desobedeço a Deus, é porque no fundo, eu amei alguma coisa mais do que a Deus. Por amar a mim mais do que a Deus, eu peco. A minha desobediência a Deus é a obediência àquilo que eu passei a amar no lugar de Deus, que eu passei a ouvir no lugar de Deus. E geralmente nós queremos ouvir a nós mesmos. Esse evangelho sem verdade, que muitos acham que é a solução, é um evangelho infantilizador, que cria-se bolhas de infantilização, que as pessoas vão vivendo as vidas como se Deus fosse uma projeção de si mesmas, sempre balançando a cabeça e dizendo assim, faça o que você quer, vá ser feliz, siga o seu coração. O maior problema do povo, de todos nós, não é nem o comportamento moral ou comportamento sexual de pecado. O maior pecado de todos é a nossa independência no coração, de achar, vou seguir o meu coração, fazer os meus desejos, eu não vou ouvir a Deus, eu vou ouvir a mim mesmo, e aí eu vou ser feliz, pleno e satisfeito. Este é um engano. É a troca do Criador pela criatura. Por causa disto, nós pecamos, porque nos contentamos com nós mesmos. Então, a verdade de Deus é mais do que necessária, ela é absolutamente imprescindível para que a gente se livre da ditadura do nosso próprio desejo e coração, porque não está em nós a resposta. Então, cuidado com essa ideia de o importante é amar. Nós amamos errados, irmãos, nós amamos de maneira idolátrica, nós substituímos Deus por nós mesmos e nós não somos confiáveis. Que essa verdade fique no seu coração. Se você precisa de ajuda para lidar com isto, ore a Deus, mas ore e fala, Deus, eu não consigo, eu sinto dificuldade, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo amar aquela pessoa, porque me feriu, porque me ofendeu, eu tenho de perdoar, eu não estou dando conta. Eu não consigo lidar com a realidade. Ou se você está oscilando, achando que o importante é você viver o seu coração, cuidado, abra os olhos, olhe para o Evangelho, olhemos para Cristo. Amém? Queria orar rapidamente com vocês. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude a ter sabedoria do alto para vivê-la de acordo com o caráter de Cristo, de verdade e de graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. O reverendo David Heiker vai falar um pouquinho sobre esse livro dele, que tem muito a ver com a sua palavra. Pode falar agora já. Vou pregar de novo. Isso, tá bom. Irmãos, eu trouxe meu livro, veja a miséria do livro, né? Um livro absolutamente pequeno, rápido, mas ele é muito bom porque ele é conciso. É um livro chamado O que Deus tem a ver com sexo. Esse é um assunto, irmãos, ultra necessário.
é um dos mais complexos, mas aqui está de maneira rápida, direta, você entender o evangelho e a sexualidade. Criação, queda, redenção. Aqui a gente entra em assuntos mais específicos, mas é para todo mundo que quer entender. Não tem uma linguagem explícita, então você pode ler com uma pessoa de 12 anos, não tem problema, mas serve também para discipulado, para leitura em conjunto. O livro é acessível e está aqui. Tem duas maneiras de você adquirir, eu vou estar aqui numa mesa aqui do lado, você pode adquirir avulso, vai lhe abençoar, e tem uma outra maneira que é a partir da nossa formação online. Se você se interessar, por favor, me procure aqui do lado. A nossa formação, quem se inscreve aqui, ou quem se inscrever hoje, ganha o livro gratuitamente. Então, o livro físico eu lhe dou de graça ao você se inscrever na nossa formação online. Deixa eu explicar o que é a formação. É uma formação que lhe dá a capacidade de fazer o enfrentamento das dificuldades que a gente tem nessa área. Então, são 8 módulos online, você assiste no seu ritmo. O acesso é vitalício, não expira nunca, tá? Está com desconto. E aí, o primeiro módulo é como e quando falar de sexualidade com crianças. Se você tem uma criança perto de você, de 0 a 10, e não sabe como explicar para ela o que é sexualidade, como Deus criou, você quer entender a metodologia, uma metodologia bíblica de confiança, isso é para você. Esse é só o primeiro módulo. Tem os outros 2 de adolescência. Irmãos, adolescência é uma confusão. É gênero, é a questão LGBT, é a questão de identidade, é a questão da pornografia. E a gente fica meio completamente perdido, porque não sabe se atualizar. Então, é um material importante para quem trabalha nessa faixa etária, para quem tem filhos nessa faixa etária. Tem 2 outros módulos de aconselhamento discipulado, que é para você entender como ensinar esse assunto. Um módulo só sobre família, as famílias que estão passando, como eu preguei aqui, ali é só sobre isso, como escutar a família, acolher, e o último sobre testemunhos e depoimentos. Eu estou acrescentando também um módulo que é sobre pornografia, que é uma epidemia generalizada, as pessoas se perdem nisso. A gente criou um programa de ajuda que foca o coração, então vai também para você. Me procura aí no final, se você tiver interesse, você se inscreve e ganha o livro gratuitamente. Muito obrigado, Deus abençoe, irmãos.